Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Deus. Amém? Amém. Glórias ao nosso Deus. Que noite abençoada, que noite privilegiosa essa de poder glorificar o nome do Senhor, de estar junto da congregação santa do Senhor glorificando. É muito bom, parece que o Salmo 133 ganha vida. É bom poder olhar para o lado, encontrar pessoas com o mesmo coração, desejosos por glorificar o nome do Senhor. É isso que traz sentido à nossa adoração, à nossa vida em comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. É bom que estejamos juntos mais uma vez. Amém? Meus irmãos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6. Segura aí o texto, a gente já vai ler ele. Hoje eu queria falar sobre um assunto que todo mundo é expert, mas ninguém manja nada. Queria falar um pouquinho sobre algo que a gente vai lidar o tempo todo, que a gente já lidou bastante até aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre problemas. O tema da mensagem de hoje é resolva. Vamos resolver uns problemas? Vamos falar desses problemas? Ninguém fica empolgado de falar em resolver problema. Olha só, não ouvi um glória a Deus aí. Falou em problema, pastor, já tenho os meus, você vai falar demais aqui? Vamos falar demais. Que problema, ele não anda sozinho, né? Ele anda em gangue. Quando vem um, geralmente vem mais uns 5, pelo menos, juntos. Você acha que resolveu um, brota mais um. Quando você acha que resolveu os dois, quando você vê tem 5. A força de multiplicação dos problemas é mais rápida do que a da calculadora de calcular eles. Mas vamos à leitura do texto, para que a gente tenha da palavra do Senhor as perspectivas corretas sobre isso. Diz assim o texto, versículos de 1 a 5. Meu filho, se você aceitou ser fiador do seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu na armadilha por causa de um acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação. Pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Até aí. Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos orar mais uma vez? Pai amado, diante do Senhor nós estamos de novo. E eu quero pedir, nesse momento, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, de nos mostrar as coisas que nós precisamos tratar internamente e também externamente da nossa vida. Que essa palavra seja para nós provisão de sabedoria e discernimento, para que nós não sejamos nécios, burros, idiotas e ignorantes nas nossas escolhas, para que nós sejamos gente que busca entendimento em Deus e que encara os desafios da vida com temor e tremor diante de Deus, confiando de que aquilo que Ele diz a nosso respeito é verdade e de que aquilo que Ele nos dá na Sua palavra como alimento é suficiente para que nós possamos passar por tudo que essa vida nos desafia a passar. E é confiando nessa palavra que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, problemas. Os problemas estão aí. A gente lida com eles e eles vão só se agravando ao longo da vida. Eu estava observando a minha filha na escola e eu fiquei pensando, que beleza, né? Quais são os problemas de uma menina de 10 meses? E aí a Laura estava extremamente chateada porque ela levou frutas e os coleguinhas estavam comendo pãozinho. Então ela ficou irada e começou a chorar, a ponto de que as professoras nos avisaram, olha, a Laura não pode ver as outras crianças comendo antes dela, que ela fica nervosa. Então a gente autorizou a deixar a Laura de costa para as outras crianças, para ela poder comer a comidinha dela, sem ela ficar irada. Eu fiquei pensando, que problemão, né? Outro problema da minha filha, esses dias ela estava tentando, olha que coisa maravilhosa, ela estava tentando chupar o dedão do pé, mas a posição doía. E ela ficava brava porque não conseguia, mas também ficava irritada porque eu não deixava ela colocar o pé na boca.
Em outra circunstância, ela fez igual aquele siri com uma faca na mão. Ela catou uma faca da minha mão, sim, uma criança de 9 meses, na época ela tinha 9, arrancou a faca da minha mão. E ela ficou brava porque eu tirei da mão dela. Problemas de criança, né? Eu queria ter esses problemas. Quando a gente passa para um pouquinho mais velho, os problemas mudam um pouquinho. Aí o problema é a gente ir bem na escola. É não arrumar confusão com o coleguinha. É não arrumar problema com a professora. Até que a gente chega numa certa fase, e aí os problemas mudam. Agora o problema é eu ser aceito socialmente. Aí eu preciso de uma namoradinha. Aí eu preciso, de repente, sei lá, passar naquela fase do videogame. Eu não sei quais são os problemas da infância. E depois da adolescência vem outros problemas. E quando chega a fase adulta, a gente finalmente entende que a gente não tinha problema. E aí vem os outros problemas, né? A fatura do cartão. Casamento é uma bênção, mas tem que investir. Tem que trabalhar. Carro é uma bênção. Mas aí vem o IPVA, vem o licenciamento, vem a manutenção, vem a troca de óleo, vem a gasolina, vem o pneu que furou, vem o step que estava já com o pneu furado. Os problemas, eles vão vindo. Esses dias foi um dia muito especial na minha vida. Meu pneu furou na chuva. Na verdade, ele furou. Eu estacionei, estava um sol de rachar o coco. Eu comecei a trocar o pneu. Quando eu já estava pingando de suor, bum, preteou e começou a chover. Eu terminei de trocar o pneu na chuva. Aí passou mais uns dias, né, o meu step lá furado, furou o outro pneu. E aí o step não estava. O que a gente faz? Incomoda um amigo, né? Os problemas, eles vão vindo. Aí você pensa, você pode resolver esse problema. Resolvemos o problema, a gente compra um outro pneu. E aí falta dinheiro de um outro negócio. A gente vai indo assim, o problema ele vai mudando de uma coisa para outra. Mas a gente vai... Eu não vou dizer que a gente vai aprendendo a lidar com os problemas, porque eles vão vindo em áreas diferentes. Porque não é possível que você tenha problema só na área financeira. Talvez, quando suas finanças se resolvem, você arruma um problema, sei lá, no trabalho. Alguém me disse que um homem não é um homem se não tiver uma mulher para incomodar e uma dívida para pagar. A frase pode parecer meio displicente, mas o fato é que a vida adulta é regada de problemas para que a gente resolva, situações para a gente desenrolar. E eu aprendi com um irmão aqui da igreja, alguém que caminha comigo, com a minha família, aprendi de um jeito até meio engraçado, porque às vezes eu chegava assim, falava, não era pastor ainda, eu falava assim, poxa, meu amigo, estou chateado, estou com esse problema para resolver. E eu estava realmente arrasado com o problema, porque o problema deixa a gente mal, o problema deixa a gente ruim. Quem que tem um problema e fica, mais um problema? Né? Esse meu amigo parece que era meio assim, porque ele falava assim, vamos resolver o problema. Não interessava o problema, era um problema relacional. Falava, fulano, está difícil esse problema. Aí ele dizia, vamos resolver. Era um problema financeiro. Quando eu casei, pedi a Gabriela em casamento, eu estava com pouco problema na vida. Aí eu falei, vou casar. Aí a Gabriela falou, ótimo, que bom. Como é que está a situação? Eu falei, então, eu tenho 18 mil de dívida e uma moto que eu vou entregar para pagar um pouco das dívidas. Aí ela disse, tá bom, eu aceito casar com você. Aí eu falei, meu Deus. Deus é tão bom que eu fui conversar com esse meu amigo, né? Falei, eu estou com esses problemas, eu quero casar. Casar precisa de dinheiro. Eu tenho dívida, como é que eu faço? Ele olhou para mim e falou, vamos resolver. Aí você pensa, ele me deu o dinheiro? Não, ele não me deu o dinheiro para resolver. Mas Deus é tão bom. Um dia que eu casei, dia 8 de maio de 2021, era o auge do pico da segunda onda da pandemia. Eu subi no altar, todas as minhas dívidas estavam quitadas. Eu que não tinha onde cair morto, tinha minha casa própria e a gente estava com 2 carros naquela época. O Senhor proveu e as coisas se endireitaram. Posso te dizer uma coisa, meu irmão? Os problemas vêm, a gente resolve os problemas. É assim que um crente lida com as coisas. Os problemas vêm, a gente resolve os problemas. Mas, pastor, é indissolúvel. A gente resolve os problemas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui, com um pouco mais de calma. O texto nos deixa claro que existem problemas que acontecem por conta da nossa forma de se relacionar com as pessoas. E a recomendação do texto é que, se nós nos envolvemos com outra pessoa, se nós nos comprometemos com os problemas de outrem, nós precisamos resolver. O texto faz a seguinte comparação: não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver a situação,
e ele ainda termina dizendo, o versículo 5, livre-se como a gazela que escapa do caçador, ou como o pássaro que foge da rede. Ter na vida problemas não é a questão, mas sim buscar resolvê-los. Para nós, cristãos, os problemas que estão aí precisam ser resolvidos. Certa vez, uma irmã me procurou, me disse que tinha um problema com uma pessoa aqui da igreja, de muitos anos atrás, mas que agora já estava tudo bem. Naturalmente, a minha pergunta é: resolveu? Quando a pessoa me diz que não tratou, que não procurou, que não olhou para aquilo, não resolveu. Nós precisamos resolver. Enquanto existir pendências da gente com outras pessoas, estamos atados em redes como os pássaros e perseguidos como a gazela do caçador. Estamos como animais. A nossa vida, as nossas escolhas, os nossos projetos estão amarrados à vida de outra pessoa. Isso não é liberdade. A pergunta que o texto nos evoca é: o que está nos segurando hoje? A que você está amarrado? A que hoje nós precisamos resolver, desenrolar, desatar? Bom, ter a vida nas mãos de outra pessoa é como estar preso numa armadilha. É estar como um animal embaraçado numa rede. Mas existem essas situações onde a nossa vida está amarrada a outras pessoas, e eu gostaria de citar aqui pelo menos 2 circunstâncias nas quais a gente se vê atado a outras pessoas. Primeiro, quando nós estamos em uma relação de dependência, nós precisamos de algo que alguém vai prover sobre nós. E a segunda é quando nós nos colocamos em uma condição em que dependem de nós. Para as 2 circunstâncias, nós temos problemas que nos atam à vida de outras pessoas. Ou nós criamos o problema, ou nós abraçamos o problema criado por outra pessoa. E se você não tem um parente problemático, uma amiga que tem dedo podre, um amigo que quer namorar uma mulher descrente, se você não tem um empresário que quer sonegar um impostinho, não emitir uma notinha, se você tem alguém que você convive, que está em condição de erro, você sabe exatamente do que eu estou falando. Quando os nossos planos estão amarrados a decisões e prioridades de outra pessoa, seja por causa de dinheiro, ou como um jovem casal que ainda depende financeiramente dos pais, ou um empréstimo com um amigo, ou as necessidades de aprovação e de validação de outras pessoas, isso dá a essas outras pessoas os direitos de interferir na nossa vida. E aqui eu vou pegar um caso de gabinete bem interessante. É um caso genérico, tá? O assunto volta e meia acontece, é a interferência dos pais dentro da vida do novo casal. E eu sei que para quem está começando a vida, e eu estou casado só há 2 anos, os primeiros dias são bem difíceis. Os primeiros meses são complicados. Às vezes a grana não é do jeito que a gente gostaria que estivesse. A gente tem aquela primeira compra do mês, todo mundo sabe que a primeira compra do mês de quem casou é embaçada de fazer. Inclusive, irmãos, se vocês quiserem abençoar a gente que acabou de casar, vai lá e faz a compra do mês, ajuda a comprar a primeira compra do mês, você vai abençoar que você não tem ideia. Porque a primeira compra do mês, quem é casado recentemente, levanta a mão aí, só para eu saber. Quem vai casar daqui a alguns meses, levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Vocês estão no sal. A primeira compra do mês, vai tudo. Ah, produto de limpeza é caro, você vai ter que comprar produto de limpeza. O galão é caro pra caramba. Ah, vai ter que comprar, puxa vida, aqueles não perecíveis, vai tudo. Saco de arroz, caro pra caramba, vai tudo. Carne, Deus o livre. E a minha geladeira, olha como que é problema, né? Minha geladeira, ela era linda, só não congela. Então a carne, que está flutuando de preço, né? Quando você compra, dá 2 dias, estava ruim. Então a gente
corria para comer a carne, mas também não dá para comer tudo de uma vez, porque não tinha grana para ficar comprando carne. A gente passou o primeiro 1 ano e meio de casado sem comprar carne bovina. Não é verdade, amor? A gente só comia carne de porco e carne de frango quando tinha promoção. E tinha que fazer rápido, não dá para comprar 7 quilos. Estava na promoção no Mercadinho do Luiz, coxa sobre coxa, por R$10,90 ao quilo. Você que vai no mercado, você sabe que está bom o preço. A gente podia comprar, a gente só podia comprar 1 quilo, porque depois ia estragar. Então a gente ia comer rápido. Os problemas, eles vêm. Mas a questão, deixa eu voltar aqui para o ponto, é que o jovem está recém-casado, muitas vezes um problema recorrente é a interferência dos pais. E muitas vezes os pais só querem ajudar. A minha resposta é muito simples. O tamanho da interferência que os pais vão ter na sua vida é o tanto de espaço que você dá para que eles continuem participando da sua vida, mesmo depois que você constituir uma nova família. Enquanto você continuar estabelecendo uma relação de dependência com seus pais, eles vão continuar dando pitaco. Pelo um simples motivo. Que pai aqui gostaria de ver o filho passando perrengue? Levanta a mão. Nenhum. Todos os pais querem ver os filhos bem, confortáveis, com recursos, estando bem, com as contas pagas, com tudo em dia, sem aperto, sem perrengue. Nenhum pai quer ver. Então, à medida que os pais conseguem observar os perrengues, o que ele faz? Você não está conseguindo administrar, deixa eu te ajudar. Então, a gente ajuda lavando uma roupa. E a ajuda dos pais é assim, ela vem, dá uma limpada na sua casa. A mãe vai lá, né, geralmente. Vai lá e paga uma conta, manda um Pix. Só que aí é aquele negócio, né? O casal está apertado, mãe mandou um Pix, o cara quer ir no cinema com a minha esposa hoje, tem um tempinho. Aí o sogro e a sogra já faz aquele comentário. Mas não está apertado? Aí já começam uns pequenos atritos. É ou não é verdade? Porque à medida que a gente dá espaço para que as pessoas interfiram na nossa vida positivamente, a contrapartida disso é que elas terão acesso à nossa intimidade. E a percepção de prioridade dos seus pais é diferente da sua. Eu sei que depender da ajuda dos pais pode fazer com que os primeiros anos do seu casamento sejam bem mais tranquilos. Mas você não tem direito de reclamar da interferência deles. Sabe por quê, meus irmãos? Seus pais não estão errados. Não estão errados. Isso é um problema seu. Mas sem a ajuda dos meus pais eu não vou ter carro. Sem a ajuda dos meus pais eu não vou poder ter o iPhone. Sem a ajuda dos meus pais eu não vou poder viajar nessas férias. Sem a ajuda dos meus pais eu não vou poder ter isso, eu não vou poder comer aquilo. É o tanto de espaço que nós permitimos que as pessoas ocupem na nossa vida, que nós nos enrolamos na vida delas. Os pais estão errados? Claro que não. Eles são seus pais, eles querem seu bem. Errado é você que pede ajuda e depois reclama. Errado é você que pede ajuda e depois reclama da interferência. Se você não quer a interferência, não peça ajuda. Resolva o problema. Mas é difícil. Quem mandou casar? Não casa, filho. Fica lá com seu pai, com sua mãe jogando videogame, ele resolve os problemas para você. Tem pai que está ficando bravo comigo agora. O ponto é, crescer dói. Resolver esses problemas dói. Mas os problemas estão aí. E se você acha que acaba aí, espera ter filho. Uma meia tem que pôr. Põe uma. Não, tem que ter 2. Mas tem que botar mais uma calça, uma touca, a luva e o cobertor. Não, mas tem que passar em plastro de grãos para melhorar da gripe. Tem que botar o bebê de cabeça para baixo, botar sei lá o que na chupeta para o bebê chupar que resolve. As dicas vão vindo de todos os lados. Quanto mais você abre espaço para que as pessoas acessem a sua vida, mais você abre margem para que a sua vida se enrole aos problemas das outras pessoas. É errado, então, que eu peça ajuda, que eu partilhe da minha vida? A questão é, o que você partilha, com quem você partilha e como você vai lidar com isso. Tudo nessa vida é baseado em projetos. Não tem nenhum problema seus pais te ajudarem no começo do seu casamento. A grande questão é por quanto tempo? Até quando você vai depender da renda de alguém que não mora com você para se estabelecer como família? Até quando você vai depender
das permissões dos seus pais para que você faça ou não determinado investimento, viagem ou desenvolva projetos com seu marido, com a sua esposa. O quanto você vai trabalhar para viver de fato como família, o quanto você vai precisar que outras pessoas organizem a sua vida. O grande lance é que o quanto mais a gente abre para que os benefícios entrem, menos vontade a gente tem de lidar com os problemas que vão começar ali. Ah, mas é difícil. É difícil mesmo. Bom, o tanto de espaço que você dá para os seus pais, para que eles resolvam os seus problemas, é o tanto de controle que eles vão assumir da sua vida. Eles apenas reagem à sua imaturidade, falta de entendimento e necessidade de que eles resolvam os seus problemas. Quando nós abrimos a nossa intimidade para que outras pessoas possam intervir, nós também estamos expostos a críticas, opiniões, sugestões e talvez até interferências indesejadas. Mas aqui a gente está falando de um caso onde nós estamos em uma relação de depender de outra pessoa. Mas e quando acontece o contrário? Quando a gente estabelece relações onde outras pessoas dependem de nós. Bom, o outro problema é quando há vínculo com outras pessoas por causa de problemas que não foram causados por você. Na tentativa de resolver os problemas dos outros, a gente vai entrando na vida alheia e a gente vai se enrolando na vida e nos problemas de outras pessoas. Você certamente conhece pessoas que são difíceis de serem ajudadas. Gente que está sempre endividada, sempre enrolada com alguma coisa, está sempre com esquema. Gente que está sempre, parece, olha, você abre a vida da pessoa, uma caixa, sabe aqueles postes de fio que tem ali no centro? Você olha assim, aquele emaranhado horroroso. Você abre a vida da pessoa, é aquele monte de bagunça. Passa um fio de dívida para cá, uns problemas com os pais para lá, uns enroscos no trabalho, umas fofoca ali, umas maledicência colar, uns esqueminha aqui para ganhar dinheiro, uns negocinhos errados ali, umas mentirinhas colar, um monte de problema. E você tenta desenrolar os problemas dos outros, e quando você viu, você está enrolado com outra pessoa. Aí você diz assim, pastor, eu não sou assim. Ou então, pastor, eu não sou assim e eu não vou poder ajudar outras pessoas, eu não posso abençoar outras pessoas. A grande questão é a gente entender as consequências dos nossos envolvimentos. O Evangelho é muito claro, e a gente estudou durante uma série inteira, a importância do envolvimento com a vida do outro. Discipulado é se envolver com a vida do outro. Mas como é que a gente se envolve com outras pessoas? Assumir as consequências dos erros de outras pessoas pode levar a gente a passar por períodos difíceis. E a grande pergunta é, você está disposto a passar por isso? Você está pronto para passar por isso? Você entende o que é ajudar outras pessoas a desenrolar os seus problemas? Ou você vai, mais uma vez, se enrolar nos problemas dos outros? E começar a afundar em reclamações? Ah, eu vou colocar a culpa na maldição hereditária. Não é a culpa da maldição hereditária. A culpa é o seu comportamento de dependência. De que ou você precisa depender de outras pessoas para resolverem os seus problemas, ou você precisa resolver os problemas porque você não confia que as pessoas conseguem resolver os problemas. A gente, quando se enrola nos problemas de outra pessoa, a gente acaba tendo que limpar a sujeira que outros fizeram. Isso traz muitos prejuízos, e o prejuízo financeiro é o menor deles. Talvez se enrolar com outra pessoa nos rolos da vida dela vai fazer você renunciar a sonhos e oportunidades. Você sente que a sua vida fica parada, está estacionada, porque a gente não está resolvendo os nossos projetos, os nossos sonhos, estamos resolvendo os problemas de outras pessoas, e a gente está sofrendo porque as outras pessoas com quem a gente tem a vida amarrada estão atravessando dificuldade. E além disso, já começa a vir um monte de sentimento, de raiva, vontade de largar tudo. A culpa começa a vir, a gente vai se sentindo egoísta, e a gente vai perdendo a vontade, vai se sentindo condenado por não querer ajudar outras pessoas em situações difíceis. Quanto mais a gente se embrenha nos problemas alheios e não resolve, mais a gente afunda a nossa própria vida. Nós matamos a nossa fé, o nosso ânimo, nossos relacionamentos, e a gente se torna um peso para as pessoas que estão convivendo com a gente.
Porque a gente ou é uma máquina de criar problema ou de se enrolar nos problemas dos outros. Você está vendo como que boa parte dos problemas não são coisas contingenciais, aleatórias, que simplesmente, pá, apareceu na sua vida? Boa parte dos problemas que a gente reclama, que nos fazem vir aqui à frente, ajoelhar nos cultos e pedir misericórdia de Deus, são problemas causados por nós mesmos. A gente que fez isso. A gente se enrolou nisso. A gente se amarrou a outras pessoas do jeito errado e a gente não resolveu os problemas. Eu me lembro do conselho do meu amigo, calmamente, independente da circunstância, me dizendo: apareceu um problema? Vamos resolver. Ah, mas eu não sei como resolver. Meu irmão, que bom que Deus dá sabedoria a quem pede. Porque outro provérbio diz, se não me engano, no capítulo 5, diz assim: cheguei à beira da ruína total. Quem chegou na beira de destruir toda a sua própria vida ainda não chegou ao ponto de realmente destruir tudo. Dá para resolver. Só que quando a gente está enrolado, quando a gente está amarrado com um problema, quando as coisas estão dando errado, a gente precisa ser muito mais cauteloso. A gente precisa controlar e calcular os prejuízos. A gente precisa ser honesto e enxergar que, de fato, a gente tem problemas para resolver. O que o texto nos encoraja é a resolver a nossa vida. Não fique enrolado com o mesmo problema o resto da sua vida. Não se amarre a um filho encostado. Não se amarre a pais problemáticos. Não viva a sua vida dependendo dos outros. Se livre disso. Se solte dessa corda e viva livre. Não se enrole mais. Quantos problemas a gente tem aí, anos e anos a fio. Quantos anos trazendo diante do altar do Senhor o mesmo problema. Quantas vezes a menina vai continuar dando trela para cara que não presta. Quantas vezes o cara vai continuar fazendo negócio com gente que não presta do jeito errado? Quanto tempo a gente vai continuar se enrolando nos mesmos problemas, esperando que Deus resolva os nossos problemas? Eu posso te falar uma coisa? O único problema que Deus vai resolver na sua vida é o problema da sua perdição. Deus não tem nenhuma responsabilidade de resolver os seus problemas. Puxa, pastor, eu vim aqui para o culto para ouvir sobre vitória, conquista, chave da bênção. Eu vim aqui para receber peso de glória. Não precisa me dizer que Deus não vai resolver o meu problema. Deus não vai resolver o seu problema. Deus não vai resolver o seu problema. Deus já resolveu o seu problema real. Por isso que, quando no texto, depois de curar o cego, os fariseus dizem: é fácil dizer, seus pecados estão perdoados. Difícil é fazer o cego voltar a enxergar. E Jesus diz: não enxergar não é o problema dele. O grande problema é perdoar os pecados. Mas para que vocês vejam que perdoar pecados é muito mais complexo do que resolver o problema da vista, aliás, o cara faz 5 anos de teologia e vem aqui confundir história. O paralítico. Pastor, lê a Bíblia, gente, desculpa. É que essa parte não está no sermão, tá? Ele levanta e anda. O ponto é, para nós, Deus está realmente preocupado com o que realmente importa. O seu maior problema é que você acha que você está bem com Deus, que você está tranquilo, que está tudo jóia, que Deus vai passar a régua e está tudo certo. Esse é o seu problema. E esse problema, Deus sabe que você nunca vai dar conta de resolver. Então Ele resolve em Cristo. Agora, os nossos problemas, Deus nos dá sabedoria. Eu amo o livro de Provérbios, eu acho esse conteúdo maravilhoso, porque aqui nós vemos em nenhum momento as coisas sendo tratadas e resolvidas de forma mágica, mística.
Eu me lembro de um sermão, acho que era do pastor Christian, que ele diz assim: eis o momento do sermão da montanha, Jesus vem, é o primeiro momento em que o Filho de Deus vai falar, depois de centenas de anos sem um profeta, agora o Filho de Deus vai falar na montanha, estão todos ouvindo, e ele poderia abrir para o povo coisas absurdamente fantásticas sobre o reino espiritual, falar coisas indizíveis, maravilhosas, incríveis, e Deus vai lá e fala sobre dia a dia. Eis a questão: os problemas do dia a dia, nós lidamos com eles. Nós somos chamados, então, a resolver os problemas. Deus não vai resolver os seus problemas, Ele vai te dar as oportunidades e a sabedoria para que você resolva os seus problemas. Deus pode prover de forma sobrenatural meios para que você resolva os seus problemas. Deus quer que você resolva os seus problemas. Ah, pastor, mas você falou que você estava com dívida e quando se casou estava tudo resolvido. Não foi mágico. Eu não pedi a Gabriela em casamento, e no dia do meu casamento eu cheguei aqui, na hora que eu subi no altar, sumiu o SPC, o Serasa, a dívida no banco, as coisas, tudo resolveu, o limite do cartão voltou, tudo. O limite do cartão, você paga a fatura, demora um tempo para o banco liberar, mas na hora que é para gastar, é na hora, né? Mas é assim, problemas estão aí. Mas o processo, Deus faz através de nós. E durante esse período, o Senhor prova em nós a nossa fidelidade, o nosso comprometimento, a nossa vontade, força de vontade de resolver as coisas, de pegar o problema e tratá-lo. A gente vem aqui para a igreja transferir responsabilidade para o pastor. Eu vou dar uma oferta para o pastor para resolver o meu problema. Eu vou dar uma oferta para construir a obra da igreja para acabar o meu problema lá na empresa que está apertada. Ah, eu vou fazer um sacrifício de honra e aí vai resolver o meu problema. Ah, eu preciso da cura tal, eu vou fazer tanto de jejum e Deus vai resolver o meu problema. Não vai, meu irmão. O seu problema já foi resolvido. Os seus problemas você vai resolver com a sabedoria dada pelo Senhor. Mas isso é difícil, com certeza é. Se fosse fácil, nós não teríamos que lidar com esses problemas, e o conselho do texto não seria esse. Nós precisamos calcular os prejuízos, ver os danos, assumir responsabilidades, lidar com as consequências, fazer abdicações. Alguém me disse que antes, um tempo atrás, devia muito, e quando finalmente botou as contas em ordem, ficou um bom tempo que não podia nem olhar pela janela, que era para não gastar dinheiro. Faça as abdicações. Ah, mas para resolver o problema com os meus pais, eu vou ter que cortar a mesadinha. Corta a mesada. Mas eu vou me apertar. Aperta. Mas eu vou ter que abrir mão. Abra mão. Resolva o problema. Não postergue. Não deixe para depois, para ver no que vai dar. Resolva o problema. Isso é coisa de gente madura. Controle sua língua, para que você não gere um outro problema. Agora eu acabei de me dar conta que eu vou ser muito zoado por trocar a história da Bíblia aqui no meio do sermão. Essa quarta-feira vai render na reunião dos pastores, eu tenho certeza. Acabou aqui a mensagem, gente. Deu uma bad agora aqui, putz grila. Nossa, o pastor Richard já deve estar rindo lá no gabinete. Ai, meu Deus. Precisamos estar atentos às consequências. Precisamos tentar visualizar o tratamento das coisas. Nós precisamos tratar o problema. Eu vi um vídeo sobre metamorfose de uma borboleta. Metamorfose de uma borboleta funciona mais ou menos assim. A larva ela vai lá até um certo ponto, ela se pendura de cabeça para baixo e ela forma uma pupa, onde ela ali dentro vai passar pelo processo de transformação para que ela vire uma linda e bela borboleta. Durante esse processo, a borboleta no final da metamorfose, ela rompe uma parte da pupa e do casulo e ela sai. E o buraco por onde ela sai é um buraco menor do que deveria ser em tese, porque ela sai extremamente apertada e as asas geralmente estão enrugadas e apertadas ali dentro. Como que eu sei? Minha esposa é bióloga. E as asas estão ali do jeito errado. Só que ela tem que passar por aquele buraquinho pequenininho, porque quando ela passa, ela estica a asa e finalmente ela consegue abrir e alçar os seus voos. Sem isso, ela fica limitada, ela não consegue voar. O vídeo que eu vi, a pessoa vai lá e rasga um pedacinho do casulo para facilitar a saída da borboleta. Por consequência,
a asa continua atrofiada. Ela não voa, não consegue se alimentar e morre. O que eu aprendo com isso é que crescer dói. E muitas vezes nós podemos ser a borboleta querendo ajuda, ou podemos ser quem está ali rasgando o casulo para facilitar a vida do outro. E nisso nós podemos tornar a vida muito mais complicada do que ela deveria ser. Na tentativa de ajudar, nós causamos um problema ainda maior. Nós precisamos passar pelo processo de buscar com toda a nossa força a liberdade e não se permitir viver amarrado ou amarrada. É parte do seu processo. Passar pelo casulo apertado. Comprimir as tuas asas e achar que não vai dar conta. É parte do teu processo de amadurecimento lidar com os problemas. Pare de transferir os problemas para Deus, para os outros, para o pastor. Resolva os problemas. Resolva. Não transfira. Por fim, eu queria lembrar de um texto de Romanos 13:8, que diz assim: não deva nada a ninguém, mas o amor a todos. Em tradução livre. Não te prenda a nada, não permita que nada te amarre, mas deva apenas o amor às outras pessoas. Não deva dinheiro, não deva recursos, não deva resoluções que as pessoas esperam que você resolva por elas, mas deva apenas o amor. Que o teu compromisso seja de amar e não de se enrolar, não de se atar. Livre-se como um bicho que escapa do caçador, como o pássaro que escapa da armadilha. O pássaro e o animal que se liberta da armadilha ou do caçador se sentem aliviados e se sentem livres. Como diria Manuel de Barros, se sentem alivriados. Que Deus te dê a sensação catártica e maravilhosa de perceber que você resolveu as coisas que te atavam, os problemas que te seguravam, as coisas que te amarravam, para que você seja realmente livre. É para isso que nós somos chamados. Deus resolveu o problema que nós jamais daríamos contas de resolver. Resolveu o nosso problema eterno. Esse você não resolve. Ele resolveu. Os nossos problemas, nós lidamos com a graça. Nós lidamos em comunidade, nós nos ajudamos. Nós nos auxiliamos, mas nós não nos enrolamos. Nós geramos autonomia. Eu acho lindo o processo de formação de igrejas batistas. Realmente, na real mesmo, eu admiro, respeito muito. Porque a igreja, quando alcança autonomia, ela caminha com as próprias pernas. E ela tem autonomia para abençoar outras igrejas. Nós precisamos aprender a caminhar com os nossos próprios pés. Eu estava vendo um programa, para encerrar, programa de filosofia. Nesse programa de filosofia, muitas pessoas estavam falando sobre Deus. E uma monja budista, para ilustrar sua percepção sobre Deus, ela diz assim: eu me lembro do meu pai, quando eu era criança, homem alto, com a capa, sobretudo longo, de couro. Quando a gente ia atravessar a Avenida Paulista na chuva, eu olhava assim, segurando a mão dele, e eu me sentia seguro, porque ele me atravessava para o outro lado. E aí um pastor, respondendo sobre como percebia a relação com Deus, ele diz: qualquer relação que a gente tenta estabelecer com Deus, que remete à infantilidade e imaturidade e dependência imatura, é nociva. Deus não é um Deus que me toma pela mão e me faz atravessar a rua. Deus me ensina a atravessar a rua. Me ensina onde eu piso, qual caminho eu devo escolher. A sabedoria clama para que lhe deem ouvidos. O pregador diz: ouçam a voz da sabedoria. Ela clama nas ruas, há quem a escute. Deus é a sabedoria, meus irmãos. A sabedoria está aí. Que as palavras de Deus nos façam nele, paradoxalmente, independentes na dependência de sua graça. Você entende isso? Resolva os seus problemas. Seja alguém que sana. Os problemas vêm até você, eles param, eles são resolvidos.
Eu não me enrolo, eu não crio um negócio maior, não é uma bola de neve, eu resolvo os problemas, eu me desgasto, eu abdico, eu sofro, eu abro mão, mas eu resolvo. Eu não me enrolo, eu não falo mal, eu não desdenho, eu não deixo a igreja, eu não falo mal do pastor, eu não faço complô, eu resolvo. É assim que o crente lida com os problemas. Resolva os problemas, meu irmão. Não permita que a tua vida se amarre aos problemas de ontem, mas viva hoje livre daquilo que te amarra a outras pessoas, a mentiras, a passado, a julgamento, a imaturidade. Já era, resolve. Pastor, eu não sei como. Pede sabedoria. Você vai resolver o problema. Talvez não do jeito que você imagina, com certeza não sem abdicações, sem ponderação, sem restrições, sem perdas. Mas isso aí é ser maduro. Esse é o conselho da sabedoria. Fique em pé no seu lugar. Se você veio aqui essa noite cheio de problemas, assim como eu e todo mundo que está aqui, feche os teus olhos no seu lugar. Esse é o momento de nós nos conectarmos mais uma vez com o Senhor, de falarmos daquilo que ocupa a nossa mente, o nosso coração, daquilo que nos trava. Qual é o teu problema, meu irmão? O Senhor nessa noite nos dá o entendimento de que nós somos pessoas que resolvem os problemas. Do que você precisa de sabedoria, meu irmão? É hora de clamar sabedoria vinda do alto. É hora de pedir àquele que é o dono de toda a sabedoria, que dê a você o entendimento e o discernimento necessário para que você seja a bênção, e resolva, e cure, e trate, e liberte. Seja voz de Deus para a cura. Resolva. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor e nós colocamos diante de Ti a nossa vida, os nossos problemas, as nossas inseguranças, o nosso conforto, o nosso comodismo, a nossa vontade de que as coisas só sejam boas. Nós colocamos diante do Senhor a nossa dependência, a nossa imaturidade, e nós te pedimos, nos ajuda a sermos melhores do que somos agora, nos ajuda a ser cura, resposta de oração, libertação, voz de Deus, a sermos maduros. Nós temos o Espírito Santo em nós, Ele nos tem, isso é suficiente para que nada me prenda, nada me amarre, nada me segure. Senhor, pela Tua graça eu peço que nessa noite, os meus irmãos que entendem que precisam resolver, que eles se sintam capazes, que eles se sintam empoderados para isso, que se sintam na liberdade do Senhor, que recebam aqui essa noite sabedoria dada por Deus para decidir, força para permanecer resiliente, firme nas convicções, resolutos no que realmente importa, firmes na verdade do Evangelho, inegociáveis naquilo que realmente importa. E eu te peço que nós sejamos um povo muito bem resolvido. Nós já somos. Deus nos resolveu. Aleluia. É por isso que eu oro. Traz paz em meio ao teu povo. Traz bálsamo de cura, Senhor. Traz entendimento, discernimento, sabedoria, coragem, vontade de agir, para que o teu povo seja libertador, quebrador de correntes, para que o teu povo seja aqueles que soltam e não aqueles que aprisionam, sejam aqueles que avançam, não que retrocedem, sejam aqueles que caminham, sabendo que estão debaixo da bênção de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que essas verdades invadam o coração do teu povo, para que nós vivamos a vida daqui, para a glória de Deus. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos.